Fala, seus loucos da cabeça pelo Cruzeiro, como é que vocês estão? Meu nome é Renato Gasparini, é um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez para mais um vídeo do canal Camarote Esportivo com notícia da Raposa. Desde já eu já peço a vocês que deixem aquele like e se inscrevam no canal caso não for inscrito e sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Vou te dar dois motivos para você deixar o like neste vídeo. Primeiro, se você gosta do canal e quer ajudar o canal a crescer, deixe o like porque é muito importante. Segundo, só vai deixar o like o torcedor do maior time de Minas Gerais, o único que tem 6 Copas do Brasil, 4 brasileiros e 2 Libertadores em Minas. Você já sabe, você é esse torcedor. Então vamos para a primeira notícia. Como já tinha adiantado para vocês há semanas atrás, para quem acompanha o canal sabe que o Daniel Guedes vai sim assinar contrato com o Cruzeiro. Cravei, dei meu nome aqui, falei vai sim, galera, calma. E vocês estão perguntando, mas por que não assinou contrato ainda com o Cruzeiro? Galera, o Daniel Guedes já está em Belo Horizonte há semanas, já realizou exames médicos pelo Cruzeiro. E por que não assinou? É o seguinte, o Daniel Guedes conseguiu primeiramente uma liberação que poderia voltar a treinar, voltar a jogar, mas essas negociações, esses casos na justiça, podem chegar alguém e recorrer o caso e de novo para a justiça, e assim até que o processo aconteça mais uma vez, o Daniel Guedes não poderia voltar a jogar. E isso o Cruzeiro não queria contratar um jogador para ficar parado com o processo na justiça. Então, o próprio Daniel Guedes foi lá na justiça, segundo. Agora o Daniel Guedes não tem só uma liberação, o Daniel Guedes tem 2 liberações da justiça para poder voltar, ou seja, o caminho dele está 100% aberto para assinar contrato com o Cruzeiro. Não tem problema mais nenhum, a negociação que interferia não era o Santos, não era o Cruzeiro, não era salário, não, era a justiça. E agora que está 100% liberado, não temos problema nenhum com o Daniel Guedes. Daniel, enfim, está liberado para voltar a treinar e jogar, e depois de quase um ano fora dos trabalhos em grupo por conta de uma punição por doping, o lateral direito usou as redes sociais para desabafar sobre o período afastado. Ele foi julgado e absolvido pelo Pleno do Tribunal de Justiça de Antidopagem nesta quarta-feira. Palavras do Daniel Guedes na sua postagem eu gostaria de ressaltar porque foi muito emocionante a dificuldade vivida pelo Daniel Guedes. Completo hoje 325 dias sem fazer o que eu mais gosto, sendo proibido de trabalhar e até então sem saber quando poderia voltar. Até hoje, desde o dia 24 de setembro de 2019, convivo com uma notícia que abalou a mim e a minha família profundamente. Isso é um trecho, do que o Daniel Guedes falou. Em uma investigação promovida por conta própria, a defesa de Daniel Guedes descobriu que a substância chegou ao corpo dele após um consumo de suco de graviola em Alagoas. Mesmo tendo certeza de que não tinha feito uso, precisou aguardar os julgamentos. Ou seja, palavras até do Daniel. Mesmo sabendo que fui injustiçado, tive que esperar prazos, julgamentos, defesa, pacientemente. E tinha a missão de nunca abaixar a cabeça e tranquilizar minha família. Realmente, o que passou o Daniel Guedes não é fácil. Você ser o responsável por dar sustento à sua família é muita responsabilidade nas suas costas. E um jogador sem jogar e sem ter nem sequer previsão de quando vai voltar a jogar é muito difícil. Palavras também do Daniel Guedes. Foi difícil. Só Deus e meus familiares sabem o que eu passei, mas não tenho mais tempo para me lamentar ou chorar. Esse período já passou, é hora de voltar e recuperar o tempo perdido. Nunca desistam, Deus sabe o que faz e a sua hora sempre chega. Acreditem, gostei muito do Daniel Guedes, que foram palavras de fé. E quando o cara chega motivado desse jeito, galera, não tem quem segura o cara. O Raul Cáceres, que tá na lateral direita, que se cuide, porque o Daniel Guedes vai voltar pegando fogo. E eu gostaria de falar com o Daniel Guedes. Oportunidade de ouro, Daniel. Oportunidade de ouro. Pouquíssimos. Se você ficou um tempo sem jogar, o normal que acontecesse é que você abaixasse o nível do time. Você ficou um tempo no Goiás, foi pego por dopagem, ou seja, depois que o jogador tá voltando, vai ter que recuperar o futebol, ele vai ter que cair também o nível do time, mas não, ele subiu o nível do time onde ele nunca tinha chegado, ele teve a oportunidade de ouro. Se você não acredita em Deus, pode acreditar, porque a oportunidade que o Daniel Guedes recebeu do Cruzeiro gigante de Minas Gerais é única e ele tem sim que abraçar.
O GE fez uma postagem bem bacana e eu gostaria de compartilhar ela aqui com vocês porque se trata de uma postagem de um jogador do Cruzeiro, estou falando do atacante Vinícius Popó, e no título já ressalta assim: e o Vinícius Popó, atacante, se recupera de cirurgia e tem desafios de buscar espaço no Cruzeiro. Galera, seja realista, você acredita que o Vinícius Popó vai ter oportunidade no elenco do Anderson Moreira, assim como não teve oportunidade com o Adilson Batista? Claro que não. Hoje o Vinícius Popó é o quinto atacante do Cruzeiro. Primeiro nós temos o Moreno, o Thiago, depois vem o Robertson, por incrível que pareça, e depois o Judivan e depois o Vinícius Popó. O Cruzeiro tá perdendo tempo com esse jogador, porque o tempo tá passando, ele é uma promessa, não tem oportunidade de jogar. O jogador tá ficando mais velho, tá parecendo que é uma promessa que não deu certo no mercado. O Cruzeiro precisa urgentemente emprestar o Vinícius Popó para dar rodagem para ele, porque se ele ficar aqui, ele não vai ter oportunidades por causa das condições que o elenco tem de ter 5 atacantes. Isso aí, o Cruzeiro devia ter no máximo 3 atacantes para a posição e não 5. Uma das perguntas que o torcedor do Cruzeiro mais faz é: e o Vinícius Popó? O atacante com grande destaque nas categorias de base ainda busca protagonismo no profissional. Ele, neste momento, tenta retomar as condições físicas ideais e o ritmo de treino após a recuperação de uma cirurgia realizada no início de julho. Pela frente, ele tem um desafio enorme do Cruzeiro. Com 135 jogos nas categorias de base do clube, o Popó teve pouco espaço até agora no profissional. As atuações não tiveram muito destaque. Pelo time principal, entre 2019 e 2020, ele fez 8 partidas sem ainda ter balançado as redes. Mas também não conta, porque o Popó só entra em final de jogo, nunca é titular. Então você botar 8 partidas para um jogador por aí, você dá 8 partidas para o Robinson titular e ele não faz gol, imagina o Popó que só entra faltando 5 minutos para o jogo acabar. Nessa temporada ele enfrenta uma grande concorrência novamente. Com Adilson Batista ele continua sendo preterido em relação aos demais. Ele continuou, com a Adilson ele não teve oportunidade, com a chegada do Anderson ele também não tem oportunidade, muito menos, piorou ainda, E o treinador argumentava, Adilson Batista, que era preciso ter calma e paciência com o atacante de 19 anos. Por isso optou por escalar o Thiago inicialmente e depois com a chegada do Moreno ele foi o titular. Com o Anderson Moreira, o jovem não deve ter mais chances de ser aproveitado, porque as condições, como eu falei, são muitos jogadores para a posição. O retorno aos treinos de Popó ocorreu há 2 semanas aproximadamente e começou realizando trabalhos físicos na toca e nessa terça-feira fez um trabalho em campo com os outros companheiros, segundo o Clube Mineiro. Galera, seja sincero, vocês acham que o Popó vai ter oportunidade nesse time do Cruzeiro? Vocês cobram muito. Não, coloca o Popó para jogar, Vocês vão tirar quem para colocar o Popó? Vocês vão tirar o Marcelo Moreno, ídolo? Vocês vão tirar o Thiago? Não vão tirar o Thiago. E o Popó também não é esse grande jogador, esse Cristiano Ronaldo. É uma boa promessa que o Cruzeiro tem. Por isso eu peço ao Cruzeiro que empreste um jogador, dê rodagem para ele, para que ele possa voltar com experiência, possa voltar um jogador mais preparado para atuar no Cruzeiro. O Vinícius Popó tem sim talento, é um jogador promissor, mas se o Cruzeiro não colocar ele para jogar em outro time, o jogador vai ficar velho e por enquanto sem partidas nenhuma como um jogador profissional. Olha, nação, tem uma novela ocorrendo nos bastidores e tem uma galera que não tá entendendo nada. Por isso eu tirei um tempo aqui para explicar para vocês. O Cruzeiro foi à justiça para derrubar a rescisão de Robinho com o Cruzeiro. Vale lembrar que Robinho, ex-meio-campista da Raposa, foi anunciado pelo Grêmio na tarde da última segunda-feira, dia 12. O atleta levou o Cruzeiro à justiça menos de 2 semanas após ser comunicado que não estaria mais nos planos do Cruzeiro. Na última semana, ele teve sua rescisão de contrato anunciada pelo boletim informativo, que é o BID, da Confederação Brasileira de Futebol, que é a CBF. O Jeremias Erneck e o Thiago Fernandes, jornalistas do portal UOL, noticiaram uma reviravolta no caso Robinho e Cruzeiro. O cabuloso entrou na justiça com um pedido de liminar para derrubar a decisão que liberou o meio-campista de graça para o Grêmio. Ele saiu totalmente de graça. O valor e forma de quitação de dívidas são fatores motivacionais na decisão tomada pela diretoria cruzeirense. E existe uma possibilidade do jogador retomar ao clube, não de jogar, e sim retomar pela Belo Horizonte, porque ele tem um contrato e deve ser mantido. Em caso de ação deferida, Robinho pode ter de se apresentar ao Cruzeiro caso o Cruzeiro vença nessa ação na justiça. O Grêmio, por sua parte, afirma que não foi avisado sobre o imbróglio. E os dirigentes do Clube Gaúcho tratam o assunto como tema particular entre o Meia e o Cruzeiro. A reportagem do All Sport ainda apurou que a Raposa deseja refazer o vínculo para negociar uma quitação de 2,1 milhões em dívidas. É o seguinte, o Robinho
Robinho colocou o Cruzeiro na justiça, cobrando mais de 2 milhões de reais e quis uma rescisão contratual do Cruzeiro para sair de graça. Por que o Cruzeiro quer que aconteça isso? O Cruzeiro quer que o Robinho volte ao Cruzeiro para que assim ele consiga negociar essa dívida. Você quer ir para o Grêmio, Robinho? Quer? Beleza, você vai diminuir essa dívida de 2,1 milhões de reais para 1 milhão. O Cruzeiro vai te dever apenas 1 milhão e vamos parcelar essa dívida e assim a gente vai liberar você de graça para o Grêmio, porque você pertence ao Cruzeiro, o Cruzeiro não negou de pagar os seus salários, entendeu? Você não pode pedir essa rescisão contratual. Esse é o pedido do Cruzeiro na justiça. Ele quer que o Robinho volte para negociar essa dívida dele. Não, Robinho não vai voltar para o Cruzeiro para voltar a jogar bola com Anderson Moreira, participar da Série B. Não, o Robinho já foi anunciado pelo Grêmio, até parecido com o caso do Fred. Esqueçam o Robinho, o Cruzeiro só quer ele de volta para uma artimanha de diminuir mais de 1 milhão de reais ou 2 milhões de reais de dívida que tem com o jogador. Uma foto que tá rodando o mundo todo, isso mesmo, não só o Brasil, não só a América, não só a Europa, tá rodando o mundo todo, porque depois que o Paris Saint-Germain se classificou na Champions Cup, uma classificação emocionante, uma virada no final do jogo, em menos de 8 minutos o Paris faz 2 gols e se classifica diante do Atalanta, teve uma comemoração, teve um aglomeramento, e o mais interessante, para mim pelo menos foi o mais interessante, foi a saída da comemoração dos jogadores e tinha uma bandeira do Cruzeiro rodando por lá, galera, isso mesmo, em Lisboa, Portugal, uma bandeira do Cruzeiro lá, uma bandeira do Brasil com o símbolo do Cruzeiro, e essa imagem do Cruzeiro está rodando o mundo todo. Já foi para até aqui no Super Sport, já noticiou a bandeira do Cruzeiro. Pessoal no Instagram, todo mundo tá falando da bandeira do Cruzeiro, não adianta negar. Em todo lugar do mundo, nem sequer que seja um torcedor do Cruzeiro, mas em todo lugar do mundo tem sim torcida do maior de Minas. O torcedor do Cruzeiro está muito empolgado para saber quando o Arthur Kaique vai estrear. Já chegou, já vestiu a camisa, já assinou o contrato, tudo certo. A galera já está querendo ver o Arthur Kaique em campo para ver se é isso tudo mesmo que estavam falando dele por aí. Confirmado pelo Cruzeiro na última segunda-feira, o atacante Arthur Kaique ainda terá de esperar mais um tempo para poder estrear pelo time cruzeirense. A utilização do atacante de 22 anos contra o Figueirense no próximo domingo em Florianópolis foi descartada pelo treinador Anderson Moreira. Segundo ele, para o treinador, não é preciso queimar etapas neste momento, para um jogador que vinha sem treinar com bola há um mês praticamente. Palavras do Anderson. A gente não vai antecipar jogador que estava fora, sem fazer trabalho com bola, com o grupo. Temos que ter tranquilidade, não pode ter pressa. É um jogador que acabou de chegar. Palavras do Anderson Moreira, super certo, Anderson Moreira. O Arthur Kaique, a gente tem uma expectativa muito alta no Arthur Kaique. Alguns falam que ele vem para ser titular. Eu acredito que sim. Com na posição o Stênio, e quando o Wellington teve a oportunidade de ganhar a posição do Stênio, ele preferiu improvisar o Regis como ponta. Eu acredito sim que o Arthur Kaique, na primeira oportunidade que ele tiver, ele já vai entrar no Cruzeiro como titular. Expectativa alta sim no Arthur Kaique, é um jogador mais experiente, é um jogador mais cascudo e é um jogador que vai agregar muito nesse Brasileirão Série B. Finalmente os 6 pontos. O torcedor do Atlético usou muito, que o Cruzeiro tava -6, agora eu entendi o -6, pois é. Só que o -6 dele durou 2 semanas. O 6 nosso vai durar a vida toda, a eternidade. O 6-1 não será esquecido. Já o -6 já era, porque a partir de agora é rumo ao G4 do Campeonato Brasileiro Série B. Fala nação, encerramos por aqui mais um vídeo do canal. Se você gostou, já sabe, deixe o like, se inscreva no canal caso não for inscrito. Mais uma vez, humildemente, venho aqui fazer um convite para vocês. Se você gosta da zoeira do Cruzeiro, vai lá nos seguir no Instagram, no Camarote Esportivo 3.0. Galera, agora o Camarote Esportivo também tem grupo no WhatsApp. Pode ir lá também que eu vou adicionar você no nosso grupo de WhatsApp. Também faço convite para vocês que não conhecem o nosso novo canal, Central do Mercado VIP, tudo sobre o mercado da bola. Galera, foi uma honra estar aqui com vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!